É livre para todos os públicos. Tem hora que você pergunta: será que ninguém vem me ajudar? Você pensa um pouco e diz: eu só quero ser feliz. Tem hora que ninguém te entende e o único jeito é chorar. Você não consegue se expressar, está sem forças pra se levantar. Vontade de sair correndo e largar tudo para trás. Faça como Jó que envergonhou a Satanás. Não murmurou, agradeceu, disse que conhecia Deus só de falar. Deus deu a ele tudo em dobro, pra você também dará. Jesus segura firme a tua mão nessa jornada. Busca pela madrugada, coisas firmes te alcançarão. Se humilha na presença do Senhor neste deserto. Ele é o socorro certo, não existe outra solução. Jesus segura firme a tua mão nessa jornada. Busca pela madrugada, coisas firmes te alcançarão. Se humilha na presença do Senhor neste deserto. Ele é o socorro certo, não existe outra solução. Vontade de sair correndo e largar tudo para trás. Faça como Jó que envergonhou a Satanás. Não murmurou, agradeceu, disse que conhecia Deus só de falar. Deus deu a ele tudo em dobro, pra você também dará. Jesus segura firme a tua mão nessa jornada. Busca pela madrugada, coisas firmes te alcançarão. Se humilha na presença do Senhor neste deserto. Ele é o socorro certo, não existe outra solução. Jesus segura firme a tua mão nessa jornada. Busca pela madrugada, coisas firmes te alcançarão. Se humilha na presença do Senhor neste deserto. Ele é o socorro certo, não existe outra solução. Não existe outra solução. Não existe outra solução. Tem hora que você pergunta: será que ninguém vem me ajudar? Você pensa um pouco e diz: eu só quero ser feliz. Tem hora que ninguém te entende e o único jeito é chorar. Você não consegue se expressar, está sem forças pra se levantar. Vontade de sair correndo e largar tudo para trás. Faça como Jó que envergonhou a Satanás. Não murmurou, agradeceu, disse que conhecia Deus só de falar. Deus deu a ele tudo em dobro, pra você também dará.
Jesus, segura firme a tua mão nessa jornada. Busca pela madrugada, coisas firmes te alcançarão. Se humilha na presença do Senhor neste deserto. Ele é o socorro certo, não existe outra solução. Jesus, segura firme a tua mão nessa jornada. Busca pela madrugada, coisas firmes te alcançarão. Se humilha na presença do Senhor neste deserto. Ele é o socorro certo, não existe outra solução. Vontade de sair correndo e largar tudo para trás. Faça como Jó, que envergonhou a Satanás. Não murmurou, agradeceu, disse que conhecia Deus só de falar. Deus deu a ele tudo em dobro, pra você também dará. Jesus, segura firme a tua mão nessa jornada. Busca pela madrugada, coisas firmes te alcançarão. Se humilha na presença do Senhor neste deserto. Ele é o socorro certo, não existe outra solução. Jesus, segura firme a tua mão nessa jornada. Busca pela madrugada, coisas firmes te alcançarão. Se humilha na presença do Senhor neste deserto. Ele é o socorro certo, não existe outra solução. Não existe outra solução. Não existe outra solução. É Lucas, né? Margarete Margarete. Boa tarde, abençoados do Senhor, graciosos, que saudade. Sejam bem-vindos à nossa programação. E hoje eu estou aqui com uma convidada abençoada. É a cantora Margarete Lucas, técnica também de enfermagem e estudante de psicologia. E hoje ela vai compartilhar conosco um pouco do seu testemunho, da sua história e trazer uma palavra de bênção para a sua vida. Amém? Seja bem-vinda, Margarete. Olá, boa tarde, gente. Motivo de alegria estar aqui mais uma vez nessa rádio maravilhosa. Agradeço desde já o convite, né? Por estar aqui, uma luta para chegar, mas chegamos e estamos felizes, né? Mais um dia servindo ao Senhor, mais um dia poder falar um pouquinho das maravilhas do Senhor. Quero mandar também aí um alô para meu amigo Renato, nosso diretor. Que Deus abençoe muitíssimo a sua vida. Amém. Então, Margarete, conta pra gente há quanto tempo você está nessa caminhada do Senhor? Como é que foi esse seu trabalho de ingressar como cantora nas composições e há quanto tempo você está na presença do Senhor? Bom, gente, na presença do Senhor, eu acho que eu aceitei Jesus eu tinha 16 anos de idade, Cabo Frio, me lembro muito bem num culto no lar, né? Da missionária Zenilda, pastor Mazinho. Foi logo assim, porque eu não sou do Rio. Então eu tinha chegado de Natal, fui morar em Cabo Frio e lá não tinha, não frequentava a igreja. E lá eu comecei a frequentar esses cultos, né? Lá era uma varandazinha bem pequenininha, um pessoal bem simples, e ali eu aceitei Jesus, né? A primeira oportunidade foi ali que eu cantei o hino da Shirley. Eu sempre fui apaixonada pela música, não pela evangélica. Eu, quando criança, eu queria muito ser cantora de forró. Eu sempre falo isso onde eu vou testemunhar. Eu queria muito cantar forró. Eu era apaixonada.
Aí Jesus falou, não vai cantar forró não, vai cantar é pra mim. Aí eu tive a primeira oportunidade, bem novinho, não sabia nem cantar, não tinha nem jeito, mas eu queria, né? Eu cantei, gente, me fugiu a memória agora, foi um hino da Shirley Cavalhares. Eu não tô lembrando agora, se eu lembrar até término do programa eu falo. Mas assim, ali eu comecei a ajudar na igreja. Mas o meu ministério mesmo de louvor, ele surgiu em 2016, né? Em 2007, por aí, o meu pastor Sebastião, que era ali na Casa de Oração Barro Vermelho, me ungiu a levita. Só que eu nunca... Perdão, gente. Eu nunca tive essa... Eu sempre gostei da música, mas nunca levei muito jeito. Não tenho afinação, não tenho aquilo assim que se espera de um cantor, né? O pastor me ungiu a levita, desceu óleo sobre a minha cabeça, eu recebi, ele disse que um dia eu ia gravar um CD, mas aquilo era muito longe da minha realidade, assim, eu passava muita dificuldade financeira mesmo, morava num barraquinho mesmo, então assim, gravar nem passar pela minha cabeça. Isso pra mim era um sonho muito distante, como muitas coisas na minha vida era muito distante e hoje se torna realidade. E ali eu comecei a participar dos ministérios de louvor, da igreja, ajudar, tal. Amava quando ia para a igreja, que eu ia ter oportunidade, já me preparava no louvor para ir cantar. Nada assim, como cantora. Mas a minha vida nesse meio período deu uma reviravolta muito grande. Foi onde eu tive a primeira separação, meu primeiro casamento. Eu já tinha 4 filhos desse casamento. Quatro filhos. Eu sou mãe de 4 filhos. Gente, que bênção. E nessa época minha vida era muito difícil, muito novinha, né? Acabei indo embora com os meus 4 filhos e o cachorro. Fui embora, passei muita dificuldade, me afastei dos caminhos do Senhor. Me envolvi com bebidas, não com drogas, tá? Mas assim, bebi muito, não sabia muito o que fazer. Foi nesse meio período aí que eu estava afastado do Senhor, que eu conheci Daniel, o meu esposo, meu segundo casamento, o meu esposo que entrou na minha vida assim, eu estava dentro da minha casa, de ressaca, e eu falei, Senhor, eu não sou digna nem de falar contigo, mas tem misericórdia de mim, envia um anjo para me socorrer. Eu sempre falo muito isso, envia um anjo, eu não pedi marido não, tá, gente? Eu pedi assim, um anjo, eu digo, Senhor, envia alguém. Porque eu tinha 4 filhos passando dificuldade, assim, dificuldade a ponto de ser fome mesmo, de não ter o que comer dentro de casa, o que dar para os meus filhos. Mas para a bebida a gente tinha, mas para alimentar os meus filhos eu não conseguia. Então foi um período muito difícil na minha vida, assim, fundo do poço, que você chegou a me perguntar, esse foi um período que realmente foi um fundo do poço para mim. Ali eu pedi a Deus que me levasse ou que fizesse alguma coisa, porque sozinha eu não estava aguentando. E eu lembro que num desses dias eu saí de casa, eu liguei para a menina que eu dividi um aluguel com uma amiga, uma colega, e ela falou para mim levar alguma coisa para ela no trabalho. Aí eu fui e falei assim, então você me empresta um dinheiro para me comprar o leite para meus filhos. E ela falou assim, tá bom. No meio do caminho, buzinou um carro passando, um carro buzina, eu olho, a pessoa olha. E aí eu segui o meu caminho, né? Segui, atravessei a rua, fui embora. O carro que buzinou pra mim veio atrás. Ele subiu a calçada e veio atrás e parou na minha frente. E eu não sabia que ali era uma providência de Deus. Deus ouve as nossas orações, mesmo quando a gente está distante, mas quando você é um projeto para dar certo, quando todo mundo é um projeto para dar certo, Deus fez a gente para ser bênção, para ter sucesso, para ser abençoado, para ter uma família, mas nem sempre a gente escolhe caminhos que não levam a isso, e não é culpa de Deus, é nossa culpa. Mas mesmo assim ele ainda tem misericórdia, ele enviou aquele carro, naquele dia que eu tinha feito a oração, que parou na minha frente, e daquele dia Deus começa a transformar a minha história, né? Eu, moradora de uma favela, morava num barraco, com 4 filhos pequenos,
Não que eu seja bonita hoje, mas antigamente, devido às situações, sofrimento, a fome que eu passava, então era muito magrinha, parecia uma pessoa assim de muitas idades. E eu era bem novinha, hoje eu tenho 41 anos. Mas na época, as pessoas que vê a foto da época e que vê a foto atual vão inverter, vão dizer, eu tô com a idade da época e, né? Então, Deus ali enviou essa pessoa, buzinou, parou na minha frente, pediu meu telefone. E eu falei assim, não tinha compromisso nenhum com ninguém, dei. Foi. Aí ele me ligou, marcou o encontro e eu falei assim, então tá, então eu vou encontrar com você no mesmo lugar que você me parou, que foi em frente a uma igreja. Eu fiquei com medo, mas eu fui, né? Medo. Aí eu fui, aí conheci o meu marido, Daniel, que foi bênção na minha vida, foi realmente um divisor de águas. É uma história que a gente construiu junto, na época desviada, ele não era evangélico, mas ele começou a me levar para a igreja, porque ele falou assim, seu lugar é na igreja, não é aqui fora. Ele não era evangélico, tá? Mas Deus usa quem Ele quer para te resgatar. Você crê? E aí ele até me levou a alguns bailes e tal, mas depois ele viu que o nosso caminho era para a igreja. E começamos a caminhar, ele me deu um vestido para ir para a igreja e tal, e começamos a caminhar. E surgiu aí a história que a menina queria que eu saísse da casa onde eu morava com ela. Só que eu não tinha para onde ir, com 4 filhos pequenos. Eu ganhava na época 450. Como é que sustenta uma família com 450 sem ter para onde ir? Eu não tenho família aqui no Rio. Sou eu e os meus filhos. Eu não fui criado com os meus pais. Tenho os pais vivos. Hoje tenho contato com a minha mãe, com o meu pai não. Porém, assim, era eu, meus filhos e eu. Então, eu fiquei desesperada. Como é que eu vou, para onde eu vou com os meus filhos? E eu voltar para trás? Não dava para voltar. Eu tinha que ir para frente. E aí ele falou assim, não tem problema, você vai para minha casa, eu assumo as consequências, eu te assumo com seus 4 filhos. E eu com medo, eu falei assim, vai ser mais um, tipo, eu morava com a minha colega, ela mandou eu sair da casa. Então aí ele me chamou para ir morar com ele porque eu não tinha para onde ir. Eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa e ele me expulsar também. Porque ele não era pai. Se o pai que tá vivo até hoje não liga, imagina quem não é pai. Mas as coisas de Deus, ele é perfeita. E eu falo para todo mundo, eu sou muito amada por Deus. Muito amada. Eu não sei, eu lembro que no meio, voltando um pouquinho lá atrás, a minha filha Rebeca, ela nasceu e ela logo teve uma hemorragia digestiva no nascimento, ali naquelas primeiras horas de vida. E o médico falou assim, ela vai preparar tudo porque ela não vai viver. Estou sendo bem realista, a hemorragia que ela teve é gravíssima, a gente não tem muita esperança. Aí eu falei, tá. Saí do hospital, assinei minha autorização e fui para a igreja. Quando eu chego na igreja, a igreja é muito lotada, muito cheia de gente. Eu só quero te falar isso para você ver como eu acredito que Deus me ama assim. Aí eu cheguei na igreja, sentei no último banco, a igreja estava lotada. Era a Bruna Carla que estava cantando. Então a igreja estava lotada. Eu sentei no último banco lá e o missionário Rafael da época, ele saiu de lá do púlpito, foi lá onde eu estava e ele falou assim, botou a mão no meu ombro e falou assim, por amor de ti, eu fecho uma sepultura entre os seus. Esse dia me marcou. Então eu sempre ouço isso. Quando às vezes a gente quer esmorecer, quer olhar até para trás, que existe um momento na nossa vida que a gente não está tão forte assim. Eu lembro disso. A Bíblia diz isso, que Deus deu o seu único filho por nós. Seu único filho. Então não era nem para mim falar assim, não, já está escrito na Bíblia, mas Deus, ele prova no nosso dia a dia, na nossa vida, ele vai provando o amor dele. Ele não tem que provar nada a ninguém, mais nada, ele não tem que fazer mais nada, porque ele já fez com aquele ato de dar o seu único filho. Seja sincero, você daria? Você daria? Seu único filho? Que amor é esse?
Pois bem, eu vi esse amor de Deus se cumprir quando Deus deu seu único filho e quando Deus viu que eu ia perder minha filha. Ele, por amor de ti, eu te amo tanto que eu vou lá fechar a sepultura e a sua filha não vai morrer. Hoje minha filha tem 18 anos, para a glória de Deus, e eu vejo assim, o amor de Deus na minha vida. E naquela fase que eu tive de me afastei dos caminhos do Senhor, mesmo Ele dizendo que me ama, me afastei dos caminhos, estava lá totalmente entregue ao mundo. Deus enviou alguém para me resgatar, não foi ninguém dentro da igreja, foi fora. Deus enviou alguém fora. E esse alguém conseguiu se aproximar como uma pessoa da igreja não conseguiria, porque você ia falar Jesus para mim, eu não ia querer aceitar. Normalmente é assim. Mas Deus enviou alguém de fora e ele começou a me levar para a igreja. E ele falou, você quer cantar? É seu sonho? Cantar? Eu falei, é meu sonho. Então tá bom, então deixa comigo. Aí ele começou a agir, casamos, ele começou a trabalhar nessa parte da música. Gravamos o primeiro CD, que tem por título Dá Pra Acreditar. Eu sempre cantei, eu gosto muito de cantar, de louvar o Senhor, mas eu nunca acreditei no potencial meu. Eu digo, eu sou uma cantora, não sou, nunca acreditei. Mas só que Deus trabalha na nossa vida de uma maneira diferente, né? Ele trabalha tipo assim, não tem afinação, mas Deus me usa naquilo que Ele me chamou para fazer. Eu hoje entendi que a vontade que eu tinha lá quando criança de ser forrozeira não era nada mais do que estar dentro da presença levando louvor. Não é um louvor afinado, nunca foi, mas é um louvor que traz unção. E quando eu entro para ministrar, eu vejo Deus agir na minha vida. Eu sinto. A Margarete que você vê no dia a dia não é a mesma Margarete que está no altar. É assim, parece que Deus ele me usa ali de uma forma que eu não sei explicar. E eu vejo pessoas chorar, já vi muitos testemunhos de pessoas virem chegar até mim, através do seu louvor, do seu testemunho, eu aceitei Jesus, eu não, evitei de tirar minha própria vida porque o seu louvor chegou. Outro dia, assim, tem muito tempo assim que eu estou um pouco parada no ministério de louvor. Eu dei uma parada. Depois que eu perdi o meu marido, que sempre foi um incentivador do meu ministério, gravei CD 1, gravei CD 2, viajei muito, viajei de avião para lá, fiz viagem internacional. Só que quando chegou em 2020, Deus levou o Daniel. Através da Covid-19, Ele levou o Daniel. Então, o Daniel foi uma pessoa muito importante na minha vida, né? Muito importante, assim, porque eu não tinha estudo, ele me incentivou a estudar. Eu não tinha um lar, ele me deu um lar. Eu passava necessidade, ele colocou o melhor que ele podia na mesa para mim e para os meus filhos. Então, tipo assim, ele foi um paizão. Eu digo que, assim, entre marido e pai, eu preferia que ele fosse um pai. Porque ele cuidou de mim como se fosse um pai. Ele me orientou como se fosse um pai. E dentro da igreja, no meu início do ministério, uma irmã, ela veio e falou assim, numa igreja pequena, seu marido vai ficar por algum tempo, vai te ensinar muitas coisas, porém ele não vai ficar. E eu saí muito irritada com aquela mulher. A gente não gosta de ouvir, né? A gente não gosta. Eu saí irritada. Eu falei assim, mas gente, eu mal casei, a mulher já está decretando a falência do casamento, né? Eu pensei comigo que não falei para ela, mas pensei. Saí e nunca falei isso para ele. Porque eu não queria profetizar isso, sabe? Medo de falar e tô profetizando que você não vai ficar comigo. Mas quando ele veio a falecer em 2020, eu lembrei da profecia da irmã. Realmente, ele me ensinou muita coisa. Ele me, vamos dizer assim, me deu educação. Tudo aquilo que eu sabia, o pouco que eu sabia, ele veio com a sabedoria dele, era uma pessoa mais madura do que eu, me ensinou, você estuda, você vai estudar, você faz isso, faz aquilo, porque o maior bem que eu posso te dar hoje é o estudo. Então, aquela Margarete que não tinha estudo, que era faxineira, que trabalhava nas casas dos outros em troca de roupa ou de alimento, que tomava conta dos filhinhos das madames, essa não tem mais. Hoje eu sou técnica de enfermagem,
Estou terminando o curso de técnica de hemodiálise e estou na faculdade. Só que eu entrei na faculdade de psicologia em 2019, quando ele ainda era vivo. E tudo incentivo dele, né? Ele queria muito, ele queria me ver formada. E em 2020 ele veio a falecer, eu não tive mais condições psicológicas, eu aderi à crise de ansiedade. Foi uma perda muito difícil, muito repentina, que eu não esperava, né? E aí eu parei com o ministério, eu parei com os eventos que eu fazia, eu também fazia programa em rádio, inclusive aqui, né, com o Renato. Parei com tudo, foi muito difícil. Agora que eu tô tentando voltar com a vida ao eixo, né? Tentando me reorganizar de volta e botar em prática tudo aquilo que Daniel foi usado por Deus para me ensinar. E aí já era para mim estar terminando a psicologia, mas agora que eu voltei. Agora que eu falei assim, agora eu tô bem, agora eu tô preparada, agora vai. E vai, né? Tô no 4º período, que eu vejo as minhas amigas que estudavam comigo já estão se preparando para terminar e eu tô recomeçando. Mas nunca é tarde. O importante é você ter um momento de pausa. Existe um momento que a gente precisa ficar quietinho, precisa se reorganizar, precisa pensar, precisa deixar Deus agir. Às vezes a gente pensa que é tudo... na época eu comecei a fazer muita agenda, só que aquilo começou a me deixar muito frustrada. Eu fui perdendo as forças. Na época que meu marido morreu, eu falei assim, não, eu vou descontar nessa igreja, vou pra lá, vou pra cá, vou me encher de agenda, que aí vai ser bom. Mas não era. Na verdade, eu tinha que viver aquele momento do luto, esperar aquele momento passar. As minhas amigas falavam, mas eu estava meio perdida naquele momento. Agora sim, que agora eu consigo ver com mais clareza, entender por que Deus fez, por que a gente passa certas coisas, e vamos passar, não adianta, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus, Ele está sempre com você. Não importa a adversidade que você esteja passando aí no seu lar agora. Eu não sei, você não sabe a minha, mas Deus, Ele conhece, Ele sabe até onde você suporta. Então eu quero te falar hoje, não desista, né? Confie no Senhor Jesus e você vai ver um milagre acontecer na sua vida. Eu acho que eu já falei demais. História linda, viu, ouvinte? E é muito interessante, Margarete, porque muitas mulheres também estão nessa situação de se separar dos seus maridos, Sim. né? E assim, não ter esperança, e por isso muitas vão para o lado da prostituição também, acabam se perdendo no dia a dia, e isso é muito ruim. E a sua história motiva outras pessoas de que realmente o impossível de Deus acontece. Sim. Por quê? Porque você estava, mesmo diante de tudo que você estava passando, mesmo você bebendo, mesmo você fazendo tudo aquilo, você tinha temor a Deus. Então você orou a Deus e Deus ouviu a sua oração. Isso é muito interessante, porque o que acontece? Muita gente vai para o lado da bebida, ou das drogas, ou da prostituição, e não tira esse momento para estar em oração, para estar buscando o Senhor, né? E a gente vê que toda oração, ela tem resposta. Exato. Não é mesmo? Exatamente. Toda oração tem resposta e nada é em vão. Mesmo quando, igual eu falei, mesmo quando a gente não está se sentindo merecedor, porque a gente que conhece a palavra, que conhece Jesus, a gente sabe. A gente pode até errar, mas a gente sabe. A gente tem plena consciência daquilo que a gente está fazendo. E Deus, Ele sabe até onde a gente suporta, Ele sabe a nossa força, Ele sabe. Mas Ele está dizendo, eu sou contigo, não temas. Não temas, que Deus, Ele é contigo e Ele te ajuda. Hoje eu falo que de todas as minhas fases da minha vida, eu hoje, mesmo com um problema ali, outro aqui que a gente sempre tem, eu estou conseguindo viver a minha melhor fase, né? A fase que tudo aquilo que Daniel tentou me ensinar, eu aprendi,
Porque tudo na vida é uma oportunidade, tanto para o erro como para você trilhar um caminho certo. É tudo questão de oportunidade. E eu vejo muitas pessoas tendo oportunidades boas, né, e desperdiçando. Eu não. Eu tudo que aquilo ali, aquele tempo que eu convivi com ele durante 10 anos, eu aprendi, eu amadureci. E assim, foi difícil, né? Já estamos em 2023, já passaram 3 anos. Foi difícil eu me reorganizar, né? O Renato sabe, muitas amigas minhas sabem. Foi muito difícil, mas hoje em dia eu consigo me organizar, vou conseguir voltar para a faculdade, conseguir um trabalho na área que eu queria, que é a área da enfermagem. É uma área que eu amo, né? Consegui pós a morte dele, né? Porque na época ele não aceitava muito, me deu apoio para fazer o curso, mas não aceitava muito que eu trabalhasse na área. Então, quando ele faleceu, surgiu essa oportunidade, eu agarrei assim, lá em Nova Iguaçu, mas eu falei, é agora que eu vou botar em prática. Então, aquilo que a missionária falou uma vez, se cumpriu. Ela falou assim, ele vai te ensinar, mas a sua vida vai para suas mãos, né? Não dizendo que eu vivia pelo que ele dizia, mas quando você é casado, você tem aquela submissão, não é aquela que o homem usa para escravizar, para exigir, não, tá, irmão? Mas é aquela submissão que você, o marido pode fazer certas coisas, a mulher também, então tem aquele conflito. Então, tipo assim, se ele estivesse vivo hoje, eu não estaria trabalhando na enfermagem que ele não gostava. Mas hoje eu trabalho na enfermagem. Ele tinha o carro lá dele, ele falava, você tem que aprender a dirigir, tem que aprender. Mas na verdade, assim, dizer que ele, na direção, ele não incentivou muito. Hoje eu tirei minha carteira de habilitação, estou habilitada, estou trabalhando na área da enfermagem. Voltei para a faculdade, sim, eu vejo que Deus me ama tanto, que Ele preparou tudo para que eu pudesse viver este momento de refrigério na minha vida, né? Hoje eu vivo sossegada, tenho meu trabalho, eu me sustento, aquilo que eu quero fazer, se eu acho que dá para fazer, se eu acho que tá certo, eu faço, entendeu? Então, tipo assim, Daniel me ensinou muito a ser quem eu sou hoje, essa mulher que eu sou hoje. Eu sou muito grata. Eu acho que assim, se eu tivesse que pagar em dinheiro tudo que ele fez por mim, eu teria uma dívida enorme pro resto da minha vida. Não ia conseguir pagar, porque o dinheiro ele não compra tudo, mas ele sempre falava, você estudando, você buscando melhorar cada dia mais, você vai longe. Então eu guardo sempre isso. Ele estava no leito de hospital lá, eu falava com ele que ele ficou com o celular, e ele falava, vai para a faculdade, vai estudar. E eu falei assim, é mesmo. Quando eu adolescente ou mais nova, não tive a oportunidade de estar estudando. Eu nunca nem imaginei que eu ia entrar numa faculdade na minha vida. Era uma coisa assim muito, muito, muito distante para mim, sabe? Realidade muito distante. Era para mim. E hoje eu pago minha faculdade, eu estudo, eu pago meu curso, estou estudando, eu paguei ali para tirar minha carteira, tudo foi eu. Então tiveram muitos momentos na minha vida muito difíceis, mas hoje Deus tem me dado refrigério. Eu gostei muito da sua história, que eu me identifiquei um pouco, porque meu pai, né, ele conheceu uma mulher com 4 filhos também e adotou mais um filho, né? E além dele já ter a mim e ter mais 2. Na época eu falei, meu Deus, meu pai. Mas hoje eu consigo compreender. Então, assim, quando a gente ama, né, tem muitos homens que falam assim, não, eu não vou assumir filho de ninguém, né? E muitas mulheres que pensam isso. E elas vão para outros caminhos tortuosos, porque elas se veem, Margarete, sem esperanças, né? Sim. E aí meu pai encontrou aquela mulher como esse homem te encontrou, com 4 filhas. E ainda adotou mais um, além dos filhos que ele tinha. Sabe? Quando a gente ama alguém de verdade, quando
Deus tem um projeto de plano, que eu acredito que Deus tinha um projeto de plano na vida daquela mulher, quando ela cruzou o caminho do meu pai, sabe? Ela tem na sua vida também. Não importa a situação a qual você esteja passando nesse dia, né? A gente precisa se esforçar, precisa estudar. Tem muita gente que fala assim, não, eu não vou estudar porque muitas pessoas estão ficando ricas sem ter que estudar. Tudo bem, mas você precisa sim estudar, até para você sair um pouco da ignorância, para você ter uma formação, porque hoje em dia já é muito difícil você sem estudo, imagina com estudo. As portas estão cada dia mais estreitas, né? É claro, tem pessoas que estão aí bilionárias, que fizeram até a 5ª série, por exemplo, estão aí bilionárias, trilionárias, tudo bem, legal, mas você talvez não tenha a mentalidade dessa pessoa que conseguiu chegar nesse caminho, né? Ou talvez você tenha, né? Mas o estudo é sempre o melhor caminho. Você não tem como falar da palavra do Senhor se você não fizer um estudo. Além do estudo, você tem que estar com a unção do Espírito Santo. Porque se você vai falar para outras pessoas, aquelas pessoas não vão ser o quê? Tocadas pelo Espírito Santo. Tocadas pelo Espírito Santo, não é isso, Margareth? Exatamente. Conta pra gente assim, qual foi a maior lição que o seu pai ou a sua mãe passou para você assim em vida? Chegou a passar alguma lição para você, seu pai, sua mãe? Então, como eu falei, né, não fui Isso. criado com os meus pais, Sim. né? Então, por esse motivo, eu passei muitas coisas difíceis na vida, né? Muito difíceis. Na verdade, quando eu vim de Natal pra cá, eu tinha 16 anos de idade, eu tinha conhecido o pai dos meus filhos há uma semana e vim embora. Com ele. Eu não conheci, então pra mim, eu já trabalhava na casa de famílias assim, não por salário, mas às vezes por prato de comida, né? Por roupa usada que eles não queriam mais, então era uma troca de favores. Eles me davam um teto e uma comida e eu fazia o serviço da casa. Então, quando eu conheci o pai dos meus filhos, eu achei que ele ia me dar uma família, ia me dar um lar, né? Então, eu peguei, ele estava vindo embora pra cá, eu vim. Tinha 16 anos de idade. Mas passei 13 anos casado, um casamento difícil, onde, assim, eu não acrescentou nada na minha vida a não ser ter filhos. Eu tive filhos e fui tendo filho. Aí um dia eu dei um basta nisso e fui embora. Mas a maior lição que os meus pais me deram é não abandonar os meus filhos, porque eu fui abandonada. Eu passei por situações que não vale nem a pena falar, mas que se eu tivesse os meus pais, talvez eu não passaria, ou sim, ou não. Talvez se eu tivesse meus pais ali do meu lado, me cobrando como um pai e mamãe faz, ensina o filho, ensina o caminho que deve andar, cobra na escola, cobra isso, cobra aquilo, talvez hoje eu não estaria, talvez hoje eu seria já uma mulher formada, né? Então talvez não sei o que poderia ser, mas eu não tive convívio com meus pais. E era muito doloroso quando eu via as crianças com seus pais. Eu queria ter uma festa de 15 anos, não pude. Eu queria ter meu pai perto de mim. Às vezes a gente quer chorar nos braços dos pais. Não pude, eu tive que ser forte. E aí eu aprendi como não abandonar os meus filhos. Porque você veja bem, se os meus pais não conseguiram dar conta de mim, do meu irmão, que eu também tenho um irmão que não foi criado pelos meus pais, eu poderia ter aprendido a como não dar conta dos meus 4 filhos. Mas eu dei. Eu tive meus 4 filhos. A minha filha mais velha ainda queria morar com o pai. Eu falei, você não vai morar com o pai, você vai comigo. Para onde eu for, vocês vão.
e passamos dificuldade, passamos aperto. Eu poderia ter dado os meus filhos ou deixado com os pais, mas até hoje meus filhos nunca vão dizer assim: a minha mãe nos abandonou. Então essa foi a maior lição. Passei dificuldade? Passei. Eu falei para eles, e falo sempre, lavei muita, desculpa, tá? Mas eu lavei muita privada para poder levar o pão de cada dia para vocês, né? Então eu tive que me desdobrar para cuidar de 4. Não era de 2, não era de 1, ou 4. Então todos aí. Meu filho mais velho tem 23 anos, o meu mais novo tem 16 anos. Deus me deu, além de mais 4, me deu mais um, que é meu neto, meu filho mais velho, 23, que tem 23 anos. Ele teve um filho agora, que a mãe também abandonou. Então, para onde que ele veio? Para a vovó aqui. Então, ele mora comigo, meu filho mora comigo. E assim, além de ter 4, Deus me deu mais um. Agora são 5. E tá lá dentro da minha casa, a coisa mais linda da minha vida. E eu falo: Senhor, como é que pode, né? Eu poderia ser uma pessoa envolvida com droga, com álcool. Na época eu bebia, mas assim, não era alcoólatra, assim. Eu bebia, como eu estava no mundo, então eu estava querendo aproveitar as coisas do mundo, né? Mas nunca me envolvi com droga, mas poderia. Poderia ter uns dos meus filhos tudo aí viciados, sei lá o quê. São todos bem educados, trabalhadores. Graças a Deus, eu louvo a Deus. Eu olho assim para os meus filhos. Quem vê os meus filhos que vai lá em casa, elogia. Porque eu consegui passar aquilo que não foi me passado. A educação, como se portar, o que pode e o que não pode, né? Consegui passar princípios aos meus filhos. Então essa é uma má lição. Eu olho, eu não tive a criação de os pais, mas eu consegui ser, não sei se é a melhor mãe, mas eu consegui dar conta dos meus 4 filhos. E eu aprendi, não foi com o papai, nem foi com a mamãe. Foi com a vida mesmo. Entendeu? Essa é a maior lição que eles me deixam, é como eu ser uma boa mãe. E assim, você... Hoje eu tenho certeza que você liberou o perdão sobre seus pais, sim, né? Tudo... Assim, eu não tenho contato com meu pai, porque ele mesmo não quer. Minha mãe já vem aqui sempre, várias vezes. Não falo isso com dor no coração, nem nada, não. Graças a Deus, uma coisa que Deus, assim... Às vezes eu até falo assim: poxa, eu queria ser um pouquinho mais dura, mas eu não sou. Eu consigo amar, consigo perdoar com facilidade. E assim, não é um perdoar fingido, não. Eu consigo perdoar mesmo e não ficar... Só que eu conto a minha história. E tem gente que vai pensar que eu estou sofrendo, mas não estou sofrendo. Eu conto porque eu sei que existem milhares de pessoas que se identificam. Milhares de pessoas que passaram pelo abandono e que não conseguiram evoluir na vida, que se entregou ao vício das drogas, do álcool, da prostituição, a outras coisas, que não conseguiram superar essa dor do abandono, a dor do desprezo, a dor de várias coisas que eu passei ao decorrer da minha vida. Isso poderia ter trago consequências que, sem solução na minha vida. Mas graças a Deus não, eu tô aqui em pé. Tô em pé para a honra e a glória do Senhor Jesus. Graças a Deus. É porque antigamente não existia, né, tantos recursos. Exato. E falta muito a gente liberar o perdão para os nossos pais, muitos ouvintes, porque querem crucificar ou condenar os pais por determinadas atitudes que tiveram lá no passado. E aí, às vezes, a pessoa não prospera. Às vezes, a vida dela não vai adiante justamente por isso. Porque ela não liberou o perdão sobre a vida daquelas pessoas. Eu sei que há algumas pessoas, mas você não sabe o que eu passo com os meus pais, ou o que eu passei com os meus pais para liberar esse perdão. Não importa o que você passou, tudo que eles te ofereceram era apenas aquilo que ele poderia te oferecer, era apenas o que eles tinham para te oferecer. Se você for analisar todo o histórico dos seus pais, onde eles moravam, o que eles comiam, o que eles faziam, como que foi a criação que os pais deles fizeram ou passaram para eles. Às vezes eles não receberam amor, não receberam carinho, passaram por necessidade.
tem muitas mães, né, que abandonam seus filhos porque, assim, sofreu um trauma pós-parto. E naquela época não tinha como tratar isso. Mas existiam muitas mães antigamente que deixavam os seus filhos e pais que deixavam os seus filhos porque eles não iriam, eles olhavam para aquela situação e achavam que não iriam suportar ver os filhos deles morrerem ali mesmo, de fome. A gente vê na África quantas mães vendo os seus filhos comerem lixo, vendo os seus filhos morrerem ali na frente delas e elas sem poder fazer absolutamente nada. Então, nesta tarde, aqui a gente, com a presença da Margarete, a gente vem fazer uma súplica para você, para que você libere de fato o perdão sobre os seus pais, independente do que eles possam ter feito na sua vida. Se foi um abuso sexual, se foi um abandono, se foi muita surra que ele te deu, se foi um distanciamento, se foi uma falta de amor, uma falta de apego, se seus pais foram narcisistas, por exemplo, com vocês, liberem o perdão, né? Se distanciem dessas pessoas, se for possível, porque só assim você vai conseguir montar uma nova trajetória na sua vida e reconstrua a sua vida. Reconstrua a sua vida dia após dia, independente do que estiver acontecendo. Claro que eu também não sou a favor de nenhum pai, nenhuma mãe abandonar os seus filhos, né? Independente do que estiver passando, poder superar, suportar ali junto, né? E explicar para as crianças. Mas às vezes aquilo que foi feito também não pode retroceder e nem voltar atrás, não é mesmo? E a próxima pergunta que eu tenho para você é pedir, claro, que você possa deixar uma palavra de Deus para os nossos ouvintes. Sim. Deixa uma palavra. Vamos ver, né, gente? Que eu não trouxe meu óculos. Um alô especial para o nosso pastor aqui, Paulo Henrique, que está também assistindo a nossa programação. E ele escreveu o seguinte: o Espírito Santo é capaz com certeza de tirar todo vício. Sou testemunha disso, pois eu bebia e hoje em dia não sinto falta da bebida. Ele também escreve o seguinte: graça e paz. Quem está enviando a mensagem é o pastor Paulo Henrique. Um alô especial para o Senhor, para todos os nossos ouvintes, em todos os lugares que vocês possam estar. Todos os lugares que Deus e o Espírito Santo possa se achegar até você, que você possa ser mais que abençoado, que o perdão de Deus, em nome de Jesus, entre no seu coração e que você possa tirar essas pessoas que estão presas dentro de você. Você que está colocando prisões nessa pessoa, libera elas, liberta essas pessoas para que você possa viver o melhor de Deus na sua vida, que ainda está por vir, o melhor de Deus na sua vida. Amém? Amém. Então, já que foi me concedido a honra de deixar uma palavra, vou deixar aqui em Jó, capítulo 14, versículo 7. Que diz assim, ó: porque há esperança para a árvore que se foi cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Eu gosto muito dessa passagem aqui. É uma passagem que fala muito ao meu coração, que fala de esperança, né? E tem uma história real que eu vivi, que eu lembro muito quando eu leio essa passagem, porque ela está dizendo aqui:
Aqui, se morrer a árvore, se for cortado, se morrer o seu tronco na raiz, ao cheiro das águas, ela voltará, ela brotará. E essa água quem é? Nada menos com o Senhor Jesus na nossa vida. Às vezes achamos que está tudo perdido, que não tem mais esperança, que não tem mais jeito, mas quando você coloca a sua vida, a sua esperança, todo o seu diante da presença do Senhor, Deus faz maravilha. E o que eu quero falar? Eu tomava conta de uma senhora, na época eu não era técnica de enfermagem, eu era cuidadora. E toda manhã, quando eu chegava lá para acordar ela ia lá, molhava a plantinha. Toda manhã ela molhava aquela plantinha, molhava. Aí, um belo dia, ela veio a falecer. E eu continuei nessa casa com os filhos dela. E eu observei que eu comecei a fazer outros serviços e eu observei que a planta morreu. A plantinha que só ela cuidava. Só ela cuidava daquela planta, só ela acreditava que era a planta da felicidade, que ela acreditava naquela planta. Se a planta estivesse de pé ali, ela achava que iria ter felicidade na casa dela. Assim, a gente respeita cada um com as suas crenças, né, meu irmão? Mas assim, a nossa felicidade é em Jesus. E aí eu observei que aquela plantinha morreu e eu fiquei triste, porque todo dia eu ia junto com ela. Eu não sou de cuidar de planta, não é que eu não goste, mas assim, não sei cuidar de planta. Aí eu falei assim, gente, a plantinha morreu. Eu fiquei triste, porque eu gostava muito dela, da senhora. Aí comecei a fazer todo o serviço que ela fazia. Todo dia lá eu tirei os galhos da plantinha. E todo dia de manhã eu molhava a plantinha. Aí a plantinha começou a brotar. Começou a aparecer uns pontinhos verdes. Eu fui ficando feliz, eu digo, ela tá voltando. Todo dia, até que um belo dia ela brotou, né? Aquela plantinha que já não tinha mais esperança. Vamos jogar no lixo porque não tem mais jeito. Não tem mais esperança. Não tem mais vida. Vamos jogar fora. Mas ao cheiro das águas, ela brotará. Olha que coisa linda. E eu vi aquilo acontecendo na minha frente quando eu me deparo com esse versículo, assim, é a nossa vida. Sem Jesus, ela vai morrendo aos poucos. Aos poucos. Talvez você esteja aí do outro lado, você talvez nunca conheceu esse Jesus que a gente está aqui parando esses minutos da nossa vida para vir falar de Jesus com você. Talvez você não foi criado, não conheceu esse Jesus da nossa maneira. Talvez você já conheceu, mas por algum motivo da sua vida você se afastou. Nós estamos aqui, dizendo que há esperança. A minha vida era uma vida que assim, as pessoas olhavam e iam dizer, pode jogar fora. Pega esse vasinho de planta que está morto, que não tem mais jeito, joga fora. Mas tudo aquilo que vai para a mão de Deus, há esperança e há vida. A vida. Talvez você olhe aí a situação da sua vida, do seu casamento, da sua situação financeira. Eu não sei, porque cada um de nós passamos um problema diferente. O problema que para você é grande, para mim pode parecer pequeno. Mas todos os problemas são levados ao trono do Senhor. E há esperança. Há esperança. Então eu me deparo aqui nessa palavra com a minha vida. A minha vida era uma vida sem Jesus. Uma vida que não tinha esperança. Quem olhava para Margarete dizia assim, não vai dar para muita coisa, não vai servir para muita coisa. Mas quando o Senhor Jesus entrou na minha vida e eu deixei Ele trabalhar, Deus começou a fazer algo diferente. E como uma plantinha morta que estava ali mesmo, ali seca na raiz, sem vida, o Senhor, Ele entra na minha vida e muda o quadro. E aquela plantinha que está morta ali, ela tem uma nova história, ela começa a dar novos frutos. Eu não sou nenhuma pregadora, mas isso eu vivo todas as vezes. Quando eu olho uma plantinha ressecada, que não tem mais jeito, eu falo, o cheiro das águas, ela brotará. E a nossa água aqui é Jesus. É Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor, Ele te chama, Ele te faz um convite. E Ele não quer saber como é que você vai vir. Ele falou, vem,
que eu vou te aliviar, que eu vou te ajudar e que eu vou fazer o impossível. O possível, minha irmã, meu irmão, você tem que entrar e fazer, mas o impossível é Deus que faz. Então eu quero te dizer que há esperança para a tua vida, para a tua história, para os teus sonhos, para os teus projetos, mas tudo requer um começo. Primeiro você tem que dar um passo, né? Você tem que se levantar e acreditar e falar: eis-me aqui, Senhor, e deixar Deus agir. A forma que talvez Deus haja, talvez não seja da forma que a gente quer, mas a forma dele é bem melhor. A nossa forma talvez não vá nos trazer tanta alegria. E a gente vai dizer: eu quero esse celular aqui porque eu quero. Mas às vezes a gente não consegue esse celular aqui. Mas porque lá na frente Deus tem algo melhor, maior. Mas basta a gente se posicionar. Porque Deus não fará algo que você não permita que Ele faça. Você impõe, mas você não deixa Deus trabalhar. Aprenda a se colocar na mão de Deus: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. E você vai ver o quão maravilhoso vai ser a trajetória da tua vida. Vai ter perdas? Temos perda. Passamos por provações, passamos por dificuldade, por luta, por enfermidade. Vamos perder pessoas dentro da família, como eu perdi. Vamos ter casos de cura, como Deus curou a minha filha, mas vamos ter casos que Jesus vai levar. E tá tudo bem. Deus, Ele conforta. Deus, Ele te dá ânimo. Deus, Ele te dá estrutura para você levar até o dia que Deus falar: agora a sua história se encerra aqui. Porque tudo tem um começo, meio e fim. Então a gente aqui estamos de passagem. Estamos aqui de passagem. Sabemos que um dia ou Ele vem buscar a sua igreja ou nós iremos ao encontro. Não sabemos quando. Então viva conforme a vontade do Senhor. Eu sei que você tem os seus projetos, como eu tenho os meus. Mas vamos tentar botar o Senhor como centro de tudo. Que eu tenho certeza que tudo vai se encaixar. Você vai passando, como diz a música do Lázaro, né? Do nosso irmão Lázaro, que hoje descansa no Senhor. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. E assim, né? Existem dias de luta e dias de refrigério. E eu vivi todas essas fases, né? Dias de luta, dias de refrigério, dias de luta, de refrigério. E assim a gente vai seguir na vida. Então, a única coisa que eu tenho para falar, para deixar para vocês aqui: ainda há esperança. É isso. Amém. Ainda há esperança. Tem tantas igrejas abertas. Eu sempre costumo falar, eu tenho falado muito isso ultimamente, Margarete, que não adianta a gente contar fazer o nosso depoimento. Já viu que tem aqueles livros de depoimentos das pessoas, né? Só que eles fazem aqueles documentários depois que a pessoa morre. Então, né, é muito importante a gente fazer o nosso documentário enquanto nós estamos vivos. Porque no dia do velório, você que já foi a um velório, eu também, e muitas pessoas foram. Então, ali, alguém pega o microfone e começa a falar daquela pessoa e resume a vida dela em 30 minutos, por exemplo. Sabe? E é muito importante você contribuir com o seu testemunho para o mundo em vida. Você ser isso em vida. Porque você é a joia rara do Senhor. Deus não te fez uma pessoa qualquer. Você não é. Quando a gente deixa de achar que nós somos qualquer pessoa, quando a gente entende que nós somos muito amados diante do Senhor, tudo muda. Então muita gente padece porque não está se sentindo amado, querido, né? E se uma pequena planta, num gesto tão pequeno, imagina, gente, o que as pessoas estão precisando é de amor, de afeto e de carinho.
Sabe, é impressionante. Você conhece uma pessoa, você faz amizade com aquela pessoa, ela começa a relatar os problemas dela, você começa a relatar, uma vai jogando a semente. Quando você pensa que não, as duas conseguiram resolver o que? Aquele montante de problemas. E é o documentário em vida que a gente tem que fazer. Hoje, por exemplo, você está dando o seu documentário. Muitas pessoas talvez não te conheciam a Margarete Lucas, cantora, que já lançou 2 CDs, né? Fala pra gente aí o seu CD, conta um pouquinho pra gente dos seus 2 CDs, fala das suas redes sociais, divulga o seu trabalho. O que você está pretendendo aí de surpresa pra gente o ano que vem, nesses projetos de agenda? Como que você está pensando em fazer isso? Bom, gente, meu CDs foi o Dá Pra Acreditar, que foi lançado em 2016. E também teve o Rei da Glória, que foi lançado... Eu não me recordo a data, né? Mas tem bastante tempo. Foram, assim, presentes de Deus pra minha vida, porque, como eu te falei, você vive numa realidade que você não imagina que vai chegar tão longe. Porque pra você, eu sempre falo isso, falo com o meu pessoal que me acompanha, que tipo assim, uma vez eu viajei de avião, fui pra Natal. Aí eu contei pro pessoal, nossa, eu viajei de avião. Mas era porque era uma realidade muito distante da minha. Eu mal andava de ônibus, né? Daqui a pouco eu tava no avião. Então, assim, tipo, eu vivi experiências que pra alguém é comum ou pra outros é bobagem, mas pra mim foi muito importante. Então, gravar o meu CD foi, assim, algo que eu não esperava na minha vida. Eu fui ungida levita e o pastor disse que eu ia gravar um CD. Mas, assim, você não vê. Você, tipo assim, eu sempre fui muito, como dizer, pessimista. Eu sou uma pessoa... Sério? Não parece, sério? Eu sou, até hoje, tipo assim, eu começo algo, isso é ruim, mas eu não acredito que aquele algo vai em mim, sendo eu. Porque eu vou cantar, não vai dar certo. Porque eu vou estudar, não vai... Era comigo, não com as pessoas. Eu sempre me rebaixei muito, assim, me diminui muito. Sempre achei que eu nunca ia conseguir nada. Por quê? Devido às situações que eu já passei na minha vida. Tanto que o nome do CD é Dá Pra Acreditar. Deus falando comigo, a música que mais tocou foi Dá Pra Acreditar e Dá Pra Acreditar. Então, eu gravei o CD não acreditando, mas Deus me deu, fez eu de capa lá. Margarete Lucas, Dá Pra Acreditar. E não dá pra acreditar que Ah, você é pessimista, não exatamente, aparenta porque na isso. verdade o meu marido ali, ele me apoiava, ele me incentivava, mas eu ficava olhando, não vai dar certo, não sei cantar. Eu me lembro que uma vez ele me botou num palco gigantesco que ia cantar, era na cidade de Itaboraí, era a festa dos trabalhadores, aí cantava Fernanda Brum, Regis Danese, no outro dia era da música circular. Aí ele conseguiu para me cantar essa abertura do show. Eu tava no início, eu tremia. Aí quando eu cheguei lá, vi aquele palco, né? Me botaram no camarim, tinha meu nome lá. Eu nem CD tinha, cadê a música de outros cantores? E aquele camarim cheio de fruta para mim escolher. Aí quando falaram assim, não pode parar aqui não, porque aqui é dos cantores. Aí meu marido falou assim, a cantora Margarete Lucas. Então pode passar. É uma realidade que não era a minha realidade. Eu nunca me vi vivendo aquilo, né? É uma lembrança gostosa, assim, que eu sempre me vi num palco, mas quando eu vi que aquilo estava acontecendo, era uma coisa inacreditável. Era uma coisa assim, não é possível. Aí Deus foi me aprimorando, fui crescendo, comecei a fazer programa de rádio, porque eu achava assim, eu tinha que me soltar, saber falar mais. Eu sou muito tímida. Assim, no meu... Não dá pra acreditar. No meu não dia dá. a dia, eu sou uma pessoa tímida, sou assim. Mas assim, quando eu vou falar, é por isso que eu falo. A Margarete, que quando tá com o microfone, que vai falar das coisas de Deus, é outra. Deus me usa da maneira que Ele quer. Já no meu dia a dia eu já sou uma pessoa mais quieta, mais calada. E as pessoas realmente não acreditam. Então eu sempre fui muito pessimista. Então esses CDs é assim, um presente de Deus para minha vida.
né? Eu vi muitas pessoas falar que eu não cantava, porque realmente, se for olhar como a indústria, eu não sou uma cantora pra... Como é que vai falar o nome? Agora, uma cantora pra... Ai, eu não sei como, tem uma palavra que fala, mas eu não estou sabendo agora. Uma cantora para divulgar, de mídia, né? Porque eu não tenho aquela afinação. Mas eu sempre entendi a maneira que Deus me chamou no louvor não foi como uma cantora para fazer sucesso ou ganhar dinheiro, sei lá o que for. Deus me chamou para ganhar almas. Então, tipo assim, eu me conformava, sempre me conformei com aquilo. Eu nunca quis mais do que isso. Sempre me esperei de ganhar almas. Só que eu vivi muitas coisas através do louvor. Conheci muita gente, viajei bastante, me tornei conhecida. Assim, tem sempre alguém. Hoje não estou tão atuante como antes, dei uma parada. Mas sempre tem alguém que encontra a gente ali, Margarete Lucas, né? Fazia banner, tinha toda uma divulgação. Mas eu não aceitava muito aquilo. Eu sempre quis ser a obreira, nunca quis ser uma cantora. Mas Deus me transformou em uma, mesmo eu não acreditando que eu poderia chegar tão longe, eu cheguei. E eu gravei uma música em 2021. Ela ainda não foi lançada. Eu ainda não a lancei, não tive assim muito ânimo, tô lutando, né, com isso. O nome dela é Ressurgindo das Cinzas, né? Inclusive até perdi a música, não sei. Eu tenho que ver se a pessoa que gravou ainda tem ela gravada, porque eu perdi. E eu fiz de tudo para lançar, mas aí eu fui acometida pela crise da ansiedade. E aí eu pausei. E isso não é feio nem errado você pausar. Se você naquele momento não se sente preparado para aquilo, Deus vai entender. E eu dei uma pausa, mas ela tá lá. Já tá gravada, já tá toda pronta. Basta eu sentir do coração que é a hora. Que eu ainda não senti. Eu ainda já ressurgi das cinzas, mas ainda estou caminhando aos poucos, né? Devido à morte do meu marido, eu fiz muitas agendas. Mas a gente que é mulher e é sozinha, antigamente eu tinha um marido e um empresário que me acompanhava. A partir do momento que ele não mais me acompanha, que ele faleceu, que eu tenho que resolver minhas agendas, que eu tenho que fazer tudo, eu fiquei com medo. Eu me senti exposta. Infelizmente é uma realidade que eu não sei se é bom falar, mas assim, eu acho que tudo é válido. Você como uma mulher sozinha, eu passei alguns constrangimentos dentro de algumas igrejas. Tanto vi esposas com ciúme, como também levei também umas cantadas. Então aquilo me deixou muito mal. Aquilo acabou me enfraquecendo ministerialmente, porque eu fiquei com medo. Veja bem, eu tinha que sair sozinha para fazer as agendas. Eu chegava tarde em casa, eu ia sozinha, voltava sozinha. E às vezes os cultos terminam muito tarde e eu tinha que pegar Uber. Então eu fui me sentindo vulnerável naquele meio. Eu não tinha ali mais a proteção que eu tinha. Meu marido chegava, né? Agora eu tinha que caminhar sozinha. Então eu fui caminhando com muita sede. Não, é isso que eu quero, eu vou dar conta. Mas no meio do caminho eu vi que não ia dar conta. Eu vi que eu poderia estar à mercê de alguma coisa. E meu marido sempre falava, para construir um nome é difícil, mas para destruir é bem rápido. Então eu fiquei com aquilo na mente, que ele sempre falava isso. Então eu preferi dar uma pausa. Certo. Entendeu? Nosso programa já está chegando ao final. A Margarete vai deixar aqui as redes sociais dela, o Instagram, Facebook, o telefone dela também para contato, tá bom? Então, já tem um projeto, não é isso? Tá dando uma pausa, que não é errado. Eu sempre falo para as pessoas que é importante. Sim. Realmente, você dar uma pausa. Eu dou uma pausa. Quando eu preciso, eu dou uma pausa.
Eu tô em casa e eu falo assim. Muito engraçado, eu tô em casa e falo assim, olha gente, agora ninguém vem aqui onde eu estou, porque eu quero, é o meu momento. Eu quero Exatamente. ficar um pouco aqui sozinha, mas você vai fazer. Eu quero ficar aqui mexendo nos meus estudos, fazendo aquele momento que a gente tem. Eu quero ficar um tempo sozinha ali. E não é errado você fazer isso, eu entendo perfeitamente, Margarete. E quero te agradecer pela sua presença. Assim, os nossos ouvintes foram mais que abençoados com o seu conteúdo, com o seu depoimento. Um depoimento vivo, em vida. Não pós-morte, mas em vida. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar, assim, a sua vida tremendamente. Ainda tem muita Eu creio. coisa vindo aí pela frente. Amém? Então, deixa as suas redes sociais, por gentileza, divulga. Gente, é isso aí. Deus, ele tem sempre o melhor para cada um de nós, né? Basta você crer. Hoje eu tô mais focada em estudar, né? Porque também é muito importante, tá, gente? Eu sempre falo pros meus filhos, querem estudar, estude. Se não quiser, vão ter que trabalhar no que oferece por aí, né? Mas, gente, você me acompanha nas redes sociais do Instagram, YouTube tem músicas minhas, Facebook, Margarete com TH e Lucas com K. Margarete Lucas, você vai estar me encontrando aí, podendo estar falar comigo, no Mensagens, seja onde vocês quiserem, vocês conseguem. Pode até demorar um pouquinho eu responder, mas eu respondo. E o meu contato é 021 96401 2512. 021 96401 2512. Aí você está falando comigo, Margarete Lucas, e estamos aí. Eu que agradeço pelo convite, me sinto honrada de estar aqui com você. E assim, como eu falei, deixei meu filho lá, tá quietinho, tava meio febril, mas eu falei, palavra é palavra. Se a gente se comprometer, a gente vai cumprir. Aí vim aqui e tô assim, me senti verdadeiramente, porque quando você ouve o seu testemunho, você também vê, nossa, eu passei por tudo isso, né? Você também, você fala com o outro, mas também você fala com você, né? Você vê que você relembra a sua história e vê que realmente você é mais do que vencedor, porque o Senhor, Ele que nos fortalece. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, Amém. o seu ministério, o seu trabalho, a sua família, que Ele venha realizar os seus sonhos, tá? Muito obrigada pelo convite. Amém, muito obrigada, de verdade, tá? Eu recebo. Se é bênção, eu tô recebendo. E bênção pra vocês também, ouvinte. Ó, um beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Mais uma vez, Margarete, obrigada pela Obrigada, sua meu presença, amor. tá? Obrigada. Tchau, tchau, ouvinte. Margarete, muito obrigada. Vou te dar um abraço. Obrigada. Obrigado a todos e até o próximo programa, pessoal. Deus abençoe a todos. Tchau.